Vamos falar um pouco desse livro aqui. Eu vou, pra quem tá no YouTube, vai estar vendo a capa, que acho que é a capa mais bonita que já apareceu até agora aqui nos livros que nos presentearam. Se chama A Ilustração, Circulação de Textos e Imagens entre Paris, Lisboa e Rio de Janeiro, entre 1884 e 1892. Esse livro, ele é fruto do quê? Quando é que você o pensou? Quando ele foi publicado? Então, olha, eu vou te contar uma outra história que você vai dizer, puxa, essa mulher tem história do acaso. Eu recebi um telefonema de uma colega lá da Unicamp, a professora Márcia Abreu, que é da área de letras. Sim. E ela disse para mim, olha, eu estou montando um projeto temático, vocês sabem, projeto temático é um grande projeto internacional, que é um projeto financiado pela FAPESP, é difícil de conseguir esse financiamento. Ela disse, eu estou montando um projeto temático e gostaria que você participasse do projeto. Só que tem que ser entre 1789 e 1914, os grandes séculos XIX do Hobsbawm, né? Sim. O Eric Hobsbawm, historiador, que fez uma periodização do século XIX, que não é uma periodização civil, é uma periodização que começa com a Revolução Francesa e vai até a Primeira Guerra Mundial. Naquele momento, Jonathan, eu estava estudando uma revista que chama Dom Casmurro, que foi contemporânea da terceira fase da Revista do Brasil, como eu te disse, que circulou de 38 a 43. Eu falei, Márcia, eu não vou poder participar, porque eu estou trabalhando fora desse período. Ela falou, olha, pensa um pouquinho, porque até o Roger Chartier vai participar desse processo. Eu falei, o Chartier participou, o Jean-Yves Mollier, que é um grande especialista em história do livro e da leitura, e eu estava com dor no coração de não participar, né? Mas a Assis tem uma grande biblioteca, e tem uma área que é de obras raras. E eu tenho até uma colega que pode provar o que eu estou falando para você, que não é invenção. Eu chamei essa minha colega, né? Falei, vamos até as obras raras, que eu, quem sabe, tem uma revista lá que me interesse para o projeto. Abri a porta das obras raras com a bibliotecária e fiquei olhando as obras raras. E aí, Jonathan, veja que existe um Deus para o pesquisador. Existe. Melhor. Há um Deus para o pesquisador. Eu vi um negócio grande assim, sabe? Bem grandão e vários volumes. Eu falei, gente, isso aí deve ser interessante. Quando eu abri, Jonathan, estava escrito assim, A Ilustração, impressa em Paris, vendida no Rio de Janeiro e em Lisboa, 1884. Eu falei, achei a revista. Porque, olha, não é a circulação internacional dos impressos? Isso aqui é mais internacional do que uma revista que é impressa em Paris, chega no Rio de Janeiro, em Lisboa, e a revista circulou de 1884 a 1892. Aí eu liguei para a Márcia Abreu, Márcia, achei a revista, tô dentro. E foi dentro desse projeto. Já me agenda um almoço com o Chartier. Já me agenda um almoço. E foi dentro desse projeto. Então você veja, é absolutamente por acaso. E a revista, ela realmente é uma revista interessantíssima, belíssima. Você estava falando da capa. Essa revista, ela tinha 16 páginas. Metade das páginas era texto, a outra metade eram imagens. E imagens, assim, muito sofisticadas, muito bem feitas. Imagens xilográficas. E por que ela era impressa em Paris? Então, eu tinha que usar a minha metodologia, né? Começar a estudar por fora. Aí eu descobri que ilustração é um tipo de revista que surge na meados do século XIX, na França e na Inglaterra, e é um tipo de revista que ainda não é o que os jornalistas chamam de revista tipo Veja, de notícias propriamente, mas é uma revista de novidades. Então, naquele momento, você já tinha uma transformação do processo de produção, não era mais como na época do Gutenberg, com tipos móveis, já eram grandes impressoras, né, rotativas, ainda a linotipo ainda estava aparecendo, mas já eram grandes impressoras, e que era possível você imprimir textos como esse, imagens como essa, de alta qualidade, mas feita em xilogravura. E o Brasil estava em plena escravidão. No Brasil não era possível fazer isso. Nós não tínhamos mão de obra para fazer uma coisa tão sofisticada. E o dono do jornal Gazeta de Notícias, que era o principal jornal do Rio de Janeiro naquele momento, um dos donos era um português. E ele tem a ideia de lançar uma ilustração para o Brasil e para Portugal. Porque ele vivia entre o Rio e Lisboa. E ele conhecia muito bem o mercado. E nem no Brasil, nem em Portugal, havia uma revista
tão sofisticada como as ilustrações europeias. Então, o que, que ele faz? Ele faz um acordo com uma empresa gráfica francesa que imprimia uma revista chamada Le Monde Illustré. E o acordo é o seguinte, Jonathan, vê que acordo legal. Se ele usasse qualquer imagem já publicada pelo Monde Illustré, ele ia pagar centavos para usar a imagem. Ou seja, a revista luso-brasileira custava mais barato do que a revista francesa, porque os franceses tinham que pagar direito autoral. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa importante. Você pode tirar uma fotografia, mas você não pode publicar a fotografia ainda, não tem tecnologia para isso. A tecnologia que chama simili-gravura só vai aparecer no final do século XIX. Então imagine como custava caro se você quisesse, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. O enterro do Victor Hugo, que foi o must. Eu tinha que mandar fotógrafo, desenhista, o cara ou fotografava ou desenhava, ia lá para a revista, os desenhistas completavam o desenho, copiavam a fotografia, copiavam em madeira. Depois você tinha que pagar o fulano que ia gravar a madeira, o gravador, para produzir a xilogravura. Depois você tinha que transformar isso num clichê, quer dizer, passar da madeira para o metal, né, para poder imprimir esse material. Então, você concorda que isso custa muito caro? Sim. Mas depois que eles usaram, você concorda que isso é lixo? Sim. Então, o que, que eles vão fazer? Vender para o resto do mundo. Então, eles vendiam para o resto do mundo e, inclusive, vendiam para a ilustração. E aí, o que, que esse cara faz, que chama Elísio Mendes, que é o dono da Gazeta de Notícias? Ele faz um acordo, né, coloca o representante dele em Paris para tomar conta disso, que era o correspondente da Gazeta de Notícias em Paris, era um português, um jovem, que chamava Mariano Pina, e tudo é feito na França. Então veja, Jonathan, por que, que isso é possível? Porque a França tem um sistema editorial super sofisticado, as imagens, eles iam jogar fora esses clichês, eles vendem para a revista, e o que é bacana da conclusão de tudo isso, o que um francês está vendo em 1884 ou em 1892, durante esse período, é a mesma coisa que um brasileiro vê e é a mesma coisa que um português vê. Então, essa ideia que nós estamos atrasados, que as coisas chegam atrasadas, ela está fora de sintonia, né? Porque a circulação, e é isso que é bacana no projeto. Eu estudei revistas, mas teve gente que estudou romance, teve gente que estudou tradução, e a gente conseguiu mostrar que a diferença de tempo entre um romance sair na França e chegar aqui, às vezes são apenas alguns meses. E no caso das imagens, pode ser só 15 dias. Então, o interessante disso é mostrar que, de fato, já no século XIX, você pode falar de uma globalização da cultura. E a circulação disso. Claro que a apropriação é outra coisa. Mas, por exemplo, enquanto os franceses viam a construção da Torre Eiffel em 1889, nós também víamos aqui no Brasil. Era absolutamente contemporâneo. Então, acho que é esse que é o interesse do livro, né? Mostrar essa contemporaneidade.